Os relatórios mais recentes sobre o comércio internacional revelaram um dado surpreendente. As exportações dos Estados Unidos sofreram um revés significativo, com quedas consecutivas em setores antes considerados pilares da economia. Entre eles, produtos agrícolas que sempre foram dominantes no mercado global. Esse impacto coincidiu com um movimento ousado do Brasil, que consolidou acordos bilionários envolvendo seu café premium com parceiros internacionais. Esse contraste chamou a atenção de analistas, porque enquanto a balança norte-americana sofria pressão, o Brasil ganhava espaço e se projetava como protagonista em um segmento que já faz parte de sua identidade histórica. O mercado reagiu de forma imediata, com bolsas internacionais revisando expectativas, especialmente sobre commodities agrícolas. O detalhe que tornou a situação ainda mais intrigante foi a velocidade com que os contratos brasileiros foram fechados, evidenciando uma demanda crescente pelo café de alta qualidade produzido em território nacional. Para muitos, esse era apenas o início de uma transição maior, em que os geral perdem terreno em áreas específicas do comércio global, enquanto países emergentes encontram brechas para avançar. O que parecia um movimento isolado se transformou em um alerta econômico de grandes proporções, levantando questões sobre a dependência de Washington de certos setores e sobre a capacidade do Brasil de assumir o protagonismo em cadeias globais de valor. Capítulo 2. O protagonismo do café brasileiro. O café não é apenas uma commodity, é um símbolo cultural e econômico do Brasil. Desde o século XIX, ele ocupa lugar de destaque na pauta de exportações e molda parte significativa da identidade do país. No entanto, o que se observa agora é uma reinvenção desse setor, impulsionada pela crescente demanda global por cafés premium, de qualidade diferenciada. As exportações não se limitam mais a volumes massivos de grãos tradicionais, mas sim a contratos altamente valorizados, que priorizam sabor, rastreabilidade e sustentabilidade. Os acordos bilionários fechados recentemente com países da Europa, Ásia e até mesmo do Oriente Médio mostram que o mercado está disposto a pagar mais caro por um produto considerado de excelência. Esse reposicionamento do Brasil cria uma vantagem competitiva, sobretudo em um momento em que os Estados Unidos enfrentam dificuldades para manter margens em outros setores agrícolas. Especialistas apontam que essa expansão não é fruto do acaso, mas resultado de investimentos em tecnologia agrícola, certificações ambientais e marketing internacional. O café brasileiro agora se posiciona não apenas como mercadoria, mas como uma experiência sensorial e cultural, valorizada em cafeterias e restaurantes de alto padrão no mundo inteiro. O que se esconde nesse movimento é algo ainda maior, uma disputa silenciosa por hegemonia comercial em nichos estratégicos do agronegócio global. Capítulo 3. Repercussões em Washington. Nos corredores do governo norte-americano, os números negativos das exportações acenderam um alerta. O setor agrícola, que representa uma base política importante, começou a pressionar por medidas de proteção e estímulos. Representantes de associações ligadas a produtores americanos já se movimentam para pedir maior apoio federal, principalmente diante da concorrência internacional cada vez mais acirrada. O impacto político é evidente. Em estados rurais, qualquer queda nas vendas externas pode significar perda de empregos e redução de arrecadação. O governo Trump, já pressionado por questões comerciais envolvendo China e outros países, agora enfrenta mais uma frente de preocupação. Embora o café não seja o principal produto agrícola do Brasil, a perda de espaço em mercados globais reforça uma tendência perigosa, a de que competidores estão avançando com acordos estratégicos em nichos que antes eram secundários. Esse enfraquecimento relativo da posição americana pode gerar reflexos nas próximas rodadas de negociações internacionais e até mesmo em acordos bilaterais. Nos bastidores, diplomatas e economistas tentam entender se a questão é conjuntural, um problema passageiro, ou se revela uma mudança estrutural no comércio global, em que os Estados perdem força gradualmente para países emergentes mais adaptáveis às novas demandas dos consumidores. Capítulo 4. A virada estratégica do Brasil. O sucesso brasileiro no setor de café premium não surgiu de um dia para o outro. Trata-se de uma estratégia cultivada ao longo de anos,
envolvendo não apenas agricultores, mas também associações, cooperativas e empresas exportadoras que entenderam a necessidade de reposicionar o produto. Diferente do passado, em que a ênfase estava na quantidade exportada, o foco atual é a qualidade, com forte investimento em pesquisa de variedades, processos de torra e certificações internacionais. Essa virada foi decisiva para abrir portas em mercados exigentes como Alemanha, Japão e Emirados Árabes Unidos, onde o consumo de cafés diferenciados cresce em ritmo acelerado. O Brasil também soube explorar sua imagem como berço de sabores únicos, reforçando campanhas de marketing que conectam o café à ideia de sofisticação e tradição. A conquista de acordos bilionários é o reflexo direto dessa transformação, que vai além do simples fornecimento de grãos. Trata-se de vender uma experiência, um estilo de vida. Com isso, produtores antes dependentes de intermediários agora participam diretamente da cadeia de valor, ampliando sua renda e garantindo mais sustentabilidade ao setor. O movimento mostra que o Brasil pode, sim, se reposicionar como potência global em setores específicos, aproveitando brechas deixadas pelos Estados Unidos e outros concorrentes tradicionais. Capítulo 5. O impacto no agronegócio global. A ascensão do café brasileiro premium provocou reações imediatas em todo o agronegócio mundial. Grandes players internacionais, antes confortáveis em suas posições, passaram a reavaliar estratégias. Países como Colômbia, Vietnã e Etiópia, também conhecidos pela produção de café, intensificaram seus esforços para competir nesse novo patamar de qualidade. No entanto, o Brasil conseguiu se destacar não apenas pela escala de produção, mas pelo equilíbrio entre volume e sofisticação. Essa capacidade de atender tanto o mercado de massa quanto o premium coloca o país em posição única. Para os Estados Unidos, o impacto indireto é preocupante. Ao perder espaço em setores correlatos e observar rivais consolidando-se em nichos lucrativos, a sua influência comercial global fica mais fragmentada. O agronegócio, que já enfrenta pressões por sustentabilidade e mudanças climáticas, agora precisa lidar com a mudança no perfil do consumidor internacional. A preferência por produtos rastreáveis, orgânicos e de origem certificada se torna cada vez mais comum. O café brasileiro, bem posicionado nesse quesito, aparece como um modelo de adaptação bem-sucedida. A questão central que surge para o mercado global é se os EUA e outros países terão condições de reagir rapidamente ou se assistirão passivamente à consolidação dessa nova dinâmica. Capítulo 6. O peso das relações diplomáticas. Mais do que uma questão comercial, os acordos brasileiros de café premium também revelam um reposicionamento diplomático. Cada contrato assinado não representa apenas a venda de grãos, mas o fortalecimento de laços bilaterais entre o Brasil e países estratégicos. Quando nações como Alemanha e Japão ampliam suas importações de café brasileiro, a relação diplomática também se estreita, criando pontes que vão além da economia. Isso contrasta com os Estados Unidos, que em determinados momentos adotaram políticas comerciais mais protecionistas, afastando parceiros em vez de consolidar alianças. O café, nesse sentido, atua como instrumento de soft power brasileiro, elevando a imagem do país e reforçando sua presença em fóruns internacionais. Especialistas apontam que essa abordagem pode abrir caminho para negociações em outras áreas, como tecnologia agrícola, energias renováveis e investimentos em infraestrutura. Washington, por sua vez, observa com cautela essa aproximação, ciente de que cada ponto conquistado pelo Brasil enfraquece sua posição de influência. A diplomacia do café não apenas movimenta bilhões de dólares, mas também redesenha alianças estratégicas, tornando-se um instrumento político em um tabuleiro global cada vez mais competitivo. Capítulo 7. A reação dos mercados financeiros. Os contratos bilionários de café premium brasileiro repercutiram também nos mercados financeiros internacionais. Fundos de investimento especializados em commodities passaram a aumentar sua exposição ao café, considerando-o uma alternativa promissora diante da volatilidade de outros setores. Bolsas como a de Nova York e Londres registraram movimentos de alta no preço do café, refletindo a confiança dos investidores na força do produto brasileiro. Enquanto isso, os IBRCUA, acostumados a liderar as pautas de exportação agrícola, enfrentaram um cenário menos otimista, com analistas revisando para baixo as expectativas de crescimento em áreas específicas
específicas. Esse contraste impactou diretamente no humor dos mercados, aumentando a percepção de risco sobre a economia americana em setores antes considerados estáveis. O café brasileiro, por outro lado, passou a ser visto como ativo de segurança em tempos de incerteza, atraindo capital estrangeiro e ampliando a valorização das empresas do setor. Esse movimento financeiro mostra como uma commodity pode, em pouco tempo, alterar não apenas cadeias produtivas, mas também fluxos de investimento globais. Capítulo 8. A vulnerabilidade dos EUA. A perda de espaço no comércio agrícola expôs vulnerabilidades da economia americana que antes eram pouco discutidas. Dependente de exportações de soja, milho e trigo, os Estados Unidos sempre se mantiveram como fornecedores confiáveis, mas enfrentam cada vez mais desafios para manter competitividade diante da ascensão de novos players. O revés no café, ainda que indireto, funciona como alerta de que outros setores podem sofrer impactos semelhantes. Além disso, o custo de produção em território americano, somado a políticas ambientais mais rígidas, reduz a margem de lucro dos agricultores, enquanto países como o Brasil conseguem aliar escala e eficiência. Esse cenário coloca os EUA diante de uma encruzilhada: ou intensificam investimentos em inovação agrícola, ou correm o risco de perder terreno em setores antes considerados garantidos. A percepção global de fragilidade, ainda que relativa, pode enfraquecer a posição americana em futuras disputas comerciais, principalmente em negociações multilaterais. Capítulo 9. A força da marca Brasil. A transformação do café premium em um produto símbolo da identidade brasileira elevou a percepção internacional sobre o país. Não se trata mais apenas de vender um grão, mas de exportar uma história ligada ao clima, ao solo e à tradição agrícola. Essa narrativa fortaleceu a marca Brasil como sinônimo de qualidade e autenticidade, abrindo portas não apenas para o café, mas também para outros produtos que podem se beneficiar dessa aura de prestígio. O marketing internacional foi cuidadosamente estruturado, destacando regiões produtoras, métodos de cultivo sustentáveis e histórias de famílias que dedicaram gerações à plantação. Esse fator humano e cultural cria uma conexão emocional com o consumidor, que passa a valorizar não só o sabor, mas também a origem. Enquanto isso, os Estados Unidos, com foco em exportações industriais e commodities padronizadas, encontram dificuldade em agregar valor simbólico a seus produtos agrícolas. O café brasileiro tornou-se, portanto, uma vitrine da capacidade nacional de transformar uma commodity em produto de luxo global, reforçando o soft power e projetando uma nova imagem do Brasil no cenário mundial. Capítulo 10. A preocupação do governo americano. Em Washington, os sinais de alerta não demoraram a surgir. Relatórios do Departamento de Comércio apontaram que o avanço brasileiro em contratos bilionários poderia gerar impactos indiretos sobre a balança comercial americana. Embora os EUA não sejam grandes exportadores de café, a perda de influência em commodities estratégicas sinaliza enfraquecimento da posição global do país. O governo americano começou a discutir medidas de incentivo ao agronegócio, buscando recuperar espaço em setores correlatos. Entretanto, a competitividade brasileira e a crescente diversificação de mercados consumidores dificultam a reação. A preocupação é ampliada pelo fato de que outros países em desenvolvimento observam o exemplo do Brasil como modelo de como transformar um setor agrícola em potência global. Para o governo americano, essa movimentação simboliza não apenas uma questão econômica, mas também geopolítica, a redução da sua capacidade de ditar tendências no comércio internacional. Capítulo 11. A ascensão dos pequenos produtores. Um dos efeitos mais interessantes dessa nova fase do café brasileiro é a valorização dos pequenos e médios produtores. Antes, muitos dependiam de grandes exportadoras para escoar sua produção, ficando à margem dos lucros. Com a ascensão do café premium, a lógica mudou. Programas de certificação, cooperativas e plataformas digitais aproximaram produtores de compradores internacionais, permitindo que até pequenas fazendas alcançassem mercados sofisticados. Isso resultou em maior renda, investimento em tecnologia e melhor qualidade de vida para comunidades rurais. Esse empoderamento descentraliza o setor,
tornando-o mais democrático e resistente a crises. O contraste com o ZBUA é evidente. Lá, o modelo agrícola segue altamente concentrado em grandes conglomerados, o que limita a flexibilidade e a inovação em segmentos de nicho. A experiência brasileira, portanto, mostra como a inclusão pode se converter em vantagem competitiva global. Capítulo 12. A disputa no mercado europeu. O mercado europeu, historicamente exigente, tornou-se palco de uma disputa acirrada. O café brasileiro premium conquistou espaço nas prateleiras de países como Alemanha, França e Itália, superando concorrentes tradicionais. A estratégia de alinhar qualidade com certificações ambientais foi decisiva, já que o consumidor europeu valoriza práticas sustentáveis. Ao mesmo tempo, campanhas de degustação e eventos internacionais reforçaram a percepção positiva do produto. Para os Toraneua, o avanço do Brasil nesse mercado representa mais um desafio, pois a União Europeia é parceira comercial crucial em diversos setores. A consolidação do café brasileiro premium fortalece a balança comercial do país e amplia a interdependência entre Brasil e Europa. Isso pode, inclusive, influenciar futuras negociações políticas e econômicas, deslocando o peso da influência americana. Capítulo 13. O impacto cultural do café. Mais do que uma bebida, o café é parte integrante da cultura global. A ascensão do café premium brasileiro, portanto, não é apenas uma conquista econômica, mas também cultural. Cafeterias especializadas em Londres, Tóquio e Dubai passaram a promover experiências sensoriais que destacam aromas e sabores exclusivos do Brasil. Essa difusão cultural contribui para consolidar a imagem do país como referência mundial no setor. Paralelamente, surgem iniciativas artísticas e turísticas vinculadas ao café, como roteiros em fazendas históricas e festivais gastronômicos. Esse movimento fortalece a conexão emocional dos consumidores com o Brasil, transformando o café em símbolo de identidade nacional. Enquanto isso, os PASEU observam à distância, sem conseguir projetar um produto agrícola com a mesma carga cultural e emocional. O resultado é uma vantagem simbólica que, embora intangível, reforça o poder brasileiro nas relações internacionais. Capítulo 14. A resposta da Ásia. Os acordos brasileiros também repercutiram fortemente na Ásia, região em crescimento acelerado no consumo de café. Países como China, Coreia do Sul e Japão intensificaram a importação do produto, atraídos pela combinação de qualidade e preço competitivo. A China, em particular, desponta como mercado estratégico, já que o consumo de café cresce em ritmo exponencial, transformando-se em tendência entre os jovens urbanos. O Brasil soube explorar essa oportunidade, firmando contratos robustos e posicionando-se como fornecedor preferencial. Para os Emapeusaia, a perda de espaço no mercado asiático é especialmente preocupante, já que se trata da região mais dinâmica da economia global. A consolidação brasileira na Ásia significa não apenas ganhos imediatos, mas também a construção de relacionamentos comerciais duradouros. Capítulo 15. O papel da tecnologia. A revolução do café premium brasileiro não seria possível sem o uso intensivo de tecnologia. Desde drones que monitoram plantações até softwares de análise de solo e clima, os produtores incorporaram ferramentas avançadas para aumentar eficiência e qualidade. Startups do agronegócio ganharam protagonismo, desenvolvendo soluções inovadoras que foram adotadas em larga escala. Esse casamento entre tradição agrícola e inovação tecnológica criou um diferencial competitivo que poucos países conseguem replicar. Nos Estados Unidos, embora a tecnologia também esteja presente, o foco é voltado para grandes cultivos padronizados, o que dificulta a adaptação ao mercado premium. O Brasil, por outro lado, mostrou que é possível unir escala e sofisticação, consolidando uma posição única no cenário global. Capítulo 16. As tensões comerciais. Com o crescimento do café brasileiro premium, surgiram inevitavelmente tensões comerciais. Em alguns países, produtores locais pressionaram governos a adotar tarifas e barreiras não tarifárias para proteger seus mercados. Contudo, a demanda por café de alta qualidade falou mais alto, e os acordos seguiram em expansão. Esse cenário gerou desconforto em Washington, que vê o Brasil ampliar sua influência justamente em um momento de fragilidade americana em disputa
disputas comerciais. A possibilidade de o café se tornar símbolo de uma nova onda de reequilíbrio global preocupa estrategistas, que já discutem medidas de contenção. O jogo comercial, antes dominado pelos Emiratos Al-Miwa, agora tem o Brasil como protagonista, alterando a dinâmica de poder. Capítulo 17. O turismo do café. A valorização internacional do café premium abriu caminho para um novo nicho, o turismo do café. Fazendas históricas passaram a receber visitantes de todo o mundo interessados em conhecer o processo de cultivo e degustar grãos exclusivos. Essa modalidade de turismo gera renda adicional, fortalece economias locais e amplia o alcance da marca Brasil. Hotéis e restaurantes incorporaram experiências ligadas ao café, criando uma rede que beneficia toda a cadeia. Esse fenômeno reforça o caráter multifuncional do café como motor de desenvolvimento. Enquanto isso, os EUA não conseguem replicar essa experiência em larga escala, pois carecem da mesma tradição e diversidade de regiões produtoras. O turismo do café, além de gerar riqueza, funciona como vitrine diplomática, estreitando laços com consumidores internacionais. Capítulo 18. A pressão sobre o dólar. Os contratos bilionários em café premium também tiveram reflexo no câmbio internacional. A valorização das exportações brasileiras fortaleceu o real em determinados períodos, enquanto aumentou a pressão sobre o dólar, já enfraquecido por déficits comerciais americanos. Investidores passaram a diversificar ativos, reduzindo a dependência da moeda americana em negociações ligadas ao agronegócio. Essa tendência preocupa Washington, pois a força do dólar sempre foi um dos pilares da hegemonia americana. O avanço brasileiro, ainda que limitado a um setor, contribui para um movimento mais amplo de diversificação monetária, reforçando a percepção de que o mundo caminha para um sistema multipolar também no campo financeiro. Capítulo 19. O futuro do café brasileiro. O desafio agora é sustentar o crescimento do setor de café premium, sem perder qualidade. Para isso, o Brasil precisa investir continuamente em pesquisa, sustentabilidade e inovação. A concorrência internacional tende a se intensificar, e apenas os países que conseguirem manter padrões elevados terão espaço nos mercados mais exigentes. A expectativa é que o Brasil amplie ainda mais sua presença, consolidando-se como líder absoluto do segmento. Ao mesmo tempo, há oportunidades para diversificação, como a produção de cafés especiais com características únicas de microclimas regionais. O futuro do café brasileiro parece promissor, mas depende de planejamento estratégico e de políticas públicas que apoiem o setor. Capítulo 20. Uma mudança de paradigma. O revés das exportações americanas diante do avanço brasileiro no café premium representa mais do que uma disputa comercial. Trata-se de uma mudança de paradigma. Pela primeira vez em décadas, um setor agrícola de país emergente desafia diretamente a hegemonia econômica dos Estados Unidos em áreas estratégicas. O sucesso brasileiro mostra que qualidade, inovação e diplomacia podem ser tão poderosos quanto escala e tradição. Essa transformação simboliza a ascensão de novos polos de poder global e sinaliza que o futuro do comércio internacional será cada vez mais diversificado. Para os Isiriquiwa, o episódio serve como alerta de que a liderança não é garantida. Para o Brasil, representa a confirmação de que é possível se reinventar e assumir papel de protagonista no cenário mundial.